Tá a fim de saber os pontos fortes e fracos da classe de Cavaleiro da Morte com especialização em sangue? Então me acompanha que eu vou te passar os detalhes completos. E se você gosta do meu trabalho e quer me apoiar, pode fazer uma doação de qualquer valor, fazendo um Pix pelo QR Code aqui ou comprando pela minha loja da Amazon. O link vai estar na descrição, vai me ajudar muito e obrigado de coração. Vamos pro vídeo. Spectacular, spectacular, Spider-Man. Spectacular, spectacular, Spider-Man. Spectacular. Olá, meus amigos azerotianos, espero que todos estejam muito bem. Sejam bem-vindos ao Aranha Versus e a mais um vídeo de recomendação de classe, onde eu explico a classe, digo os pontos fortes e fracos de cada especialização, fazendo um resumo para vocês de como se comporta a classe e especialização, para dar uma luz sobre qual classe escolher de acordo com o estilo de jogo de cada um. Isso pode ajudar novos jogadores ou até mesmo quem já joga há algum tempo, mas ainda não tem uma classe definida. Como de costume, se o vídeo ficar muito longo, eu divido em duas partes, mas é para passar uma informação de maior qualidade para vocês. Se você é novo aqui no canal, eu já faço meu convite para se inscrever e curtir o vídeo já no começo para não esquecer depois. Assim você me ajuda a alcançar mais pessoas e também a crescer na plataforma. Os meus conteúdos estão todos separados por playlist, só dar uma olhadinha que eu tenho certeza que você vai achar algo do seu interesse. Se você já conhece o canal, seja bem-vindo de volta e já dá aquela curtida também para não esquecer depois. E obrigado pela força de sempre. Agora vamos para o vídeo. Neste vídeo, eu vou falar sobre o Cavaleiro da Morte Sangue. Eu vou abordar os pontos principais dessa classe e especialização, falando um pouco de como ela é e abordar os pontos fortes e fracos para te dar uma noção básica de como ela funciona no jogo. Informações da classe. Arautos da Perdição, quando o controle do Lich King sobre os Cavaleiros da Morte cessou, seus antigos campeões encontraram um novo propósito como Cavaleiros da Lâmina de Ébano. Após vestir o elmo a fim de conter o flagelo dos mortos-vivos, Bolvar Fordragon reuniu uma nova geração de Cavaleiros da Morte para defender a causa da Lâmina de Ébano. Os Cavaleiros da Morte enfrentam seus adversários com ataques corpo a corpo, complementando os golpes de suas armas com magias negras que deixam os inimigos vulneráveis ou causam danos com poder profano. Eles atraem os inimigos para batalhas 1 a 1, evitando-os de atacar seus aliados mais fracos. Para impedir que os adversários fujam de seu alcance, os Cavaleiros da Morte devem sempre ficar atentos aos poderes que evocam das runas e adotar o ritmo adequado para seus ataques. Funções. Os Cavaleiros da Morte podem desempenhar a função de tanque ou dano corpo a corpo. No nosso caso de sangue, somos a função de tanque. Recursos. Pontos de vida, poder rúnico e runas. Tipos de armaduras. Utilizamos armaduras de placas. Armas utilizáveis. Utilizamos machados, maças, espadas, todos esses três de 2 mãos, ou armas de haste. Talentos. Os talentos do Cavaleiro da Morte aumentam suas habilidades defensivas ao concentrar na sua capacidade de curar a si mesmo com runas de sangue, incrementar o seu dano com feitiços de runa de gelo ou evocar ajudantes e lançar enfermidades através de runas profanas. Ou seja, nossos talentos eles são dedicados a aumentar o dano de acordo com a especialização, evocar ajudantes, por exemplo, ou melhoram nossas habilidades defensivas, que é o nosso caso de sangue. Características principais. Para se protegerem e também seus companheiros da morte no campo de batalha, os Cavaleiros da Morte portam armaduras pesadas e usam suas armas para rebater os ataques do inimigo. As lâminas do Cavaleiro da Morte são banhadas em magias negras e expandem o poder das runas para causar ataques brutais. Os Cavaleiros da Morte possuem uma conexão pessoal com suas armas e podem forjar runas sobre elas para aumentar o seu poder. Ou seja, tanto na fantasia quanto na mecânica da classe, nós vamos forjar runas para nossas armas. E essas runas elas dão poderes específicos dependendo do tipo de runa que a gente escolher. Então existem runas defensivas e outras ofensivas ou até mesmo de utilidade. Então é sempre importante que jogando de Cavaleiro da Morte, nós coloquemos runas nas nossas armas. Sempre que a gente trocar de arma, inclusive, a gente vai precisar colocar runa de novo. Raças disponíveis na Aliança: Humano, Anão, Elfo Noturno, Gnomo, Draenei, Worgen, Pandaren, Elfo Caótico, Draenei Forjado pela Luz, Anão Ferro Negro, Ultireno e Gnomecânico. Raças disponíveis na Horda: Orc, Morto-Vivo, Tauren, Troll, Elfo Sangrento, Goblin, Pandaren, Filho da Noite,
Tauren Altamontês, Orc Magar, Trolls Andalari e Vulpera. Para! Tô brincando, sai fora de João Kleber. Mas eu quero um minuto da sua atenção. A vida de Homem-Aranha sabe que em qualquer universo do multiverso não é fácil. E trabalhar com o JJ é complicado. Então eu vou fazer um jabazinho rápido e um convite. Você que gosta do canal e quer estar mais próximo de mim, pode apoiar o canal assinando agora o Clube de Membros, que tem benefícios exclusivos com vários níveis diferentes que cabem no seu bolso. Eu tenho certeza que você vai gostar. E também considere o Valeu Mesmo, que é esse botãozinho aqui, e ele funciona semelhante ao Superchat em lives, onde você pode demonstrar o seu apreço pelo vídeo e fazer uma contribuição do valor que couber no seu orçamento. E também, se você faz compras na Amazon, você pode me ajudar comprando pelo meu link de afiliado, desse jeito eu recebo uma pequena comissão pela sua compra. Você pode achar o meu link tanto na descrição do canal, quanto de cada vídeo. Vai ser muito importante para mim e me ajudar muito. Infelizmente, nesse universo, eu não tenho um Sr. Stark para me patrocinar. Além disso tudo, somente inscrito e apoiando este canal, você estará seguramente e garantidamente protegido do Venom. Acho que você vai querer isso. Depois, se ele invadir a sua casa, não me culpe e não reclame. Mas é isso. Muito obrigado por quem puder me dar aquela fortalecida e bora voltar pro vídeo. Noções básicas da jogabilidade como Cavaleiro da Morte Sangue. A especialização de Sangue tem um estilo de jogo envolvente, usando a autocura através de Golpe da Morte como fonte primária de mitigação de danos. Golpe da Morte é uma habilidade que a gente vai utilizar com realmente bastante frequência. O DK Sangue é um kit de ferramentas defensivo e ofensivo bem versátil, composto por vários cooldowns defensivos menores do que outros tanques, ou seja, nossas habilidades de mitigação de dano acaba que elas têm uma recarga baixa comparado a outros tanques, por exemplo, e são destinados a combater certos tipos de cenário, ou seja, dependendo do tipo de encontro, você usa uma habilidade diferente, dependendo do tipo de luta, do tipo de ataque, mas você tem um kit de ferramentas para cada situação bem competente, né? Vamos dizer assim. Essa especialização ela é eficaz em toda a gama de conteúdo atual, então seja masmorra, raid, ou até leveling mesmo, missão mundial. É uma especialização que ela é bem completa em questão de suas habilidades e potencial. Agora vamos para os pontos fortes e fracos dessa especialização. Pontos fortes. Ampla gama de cooldowns para todas as situações. Nós temos escudos para dano mágico, redução de dano físico e regeneração de vida. Temos boas habilidades de utilidade, interrupção à distância, nós podemos ressuscitar em combate, imunidade de curta duração a debuffs mágicos, possui uma rotação simples para a gente utilizar, com opções realmente assim para tirar o máximo proveito das especificações nas mãos de um jogador habilidoso, por exemplo, mas também não é tão confusa nem difícil para jogadores que estão começando. É uma questão de costume, de conhecer as suas ferramentas, né? Não é algo difícil. Tem autocura reativa, que ela é baseada também no dano recebido, ou seja, dependendo da quantidade de dano que a gente recebe, a cura que a gente também recebe graças a isso, ela é um pouco proporcional. Agora vamos para os pontos fracos. Acaba precisando sofrer mais dano inicial para poder se curar de volta. Ou seja, você precisa tomar uma grande quantidade de dano para ter uma grande quantidade de cura, por exemplo. Isso também pode ser um pouco negativo. Nossos pontos de armadura acabam que são um pouco mais baixos também do que outras especializações. Uma habilidade de mitigação ativa que é muito presente na nossa rotação, que é o escudo ósseo, ela tem um ponto negativo que ela exige que você tome dano antes de poder usar. Então, assim, por exemplo, é uma mitigação de dano, mas para que ela possa reduzir o dano causado, você precisa levar dano. Então, assim, não funciona como, por exemplo, um escudo que você se protege do dano, né? Para ela funcionar, para ela começar a agir, você precisa apanhar. Ou seja, não temos uma mitigação eficiente com essa habilidade em questão de você se proteger totalmente do dano ou de parte daquele dano. Você realmente precisa apanhar para que o escudo reaja e aumente um pouco sua defesa, né? Mitigue o dano que você vai receber depois daquilo ali. E se você é novo ou não na classe especialização, mas você gostaria de aprender mais ou obter mais informações sobre como se faz, por exemplo, a sua rotação de Cavaleiro da Morte Sangue, é só você clicar no card aqui em cima
Ou, se você preferir, também tem a playlist de guias de classe, onde tem todas as classes e especializações, vídeos de guias, né, bem explicados e detalhados para tirar todas as suas dúvidas. Vale a pena você conferir. E, meus amigos, não se esqueçam de se inscrever para quem é novo aqui e curtir o vídeo para me dar aquela força. Se puder, também segue nas redes sociais, na descrição do vídeo ou do canal. E qualquer dúvida é só comentar no vídeo ou chamar no Instagram, que é o @aranhaversos. Muito obrigado por quem assistiu até aqui e um grande abraço para vocês. E, meus amigos, se vocês gostam de vídeos sobre o World of Warcraft, eu vou trazer cada vez mais vídeos bem caprichados e detalhados sobre isso. Então se inscreve no canal, eu tenho certeza que eu vou te passar muita informação e você não vai querer ficar de fora dessa. Muito obrigado pela sua atenção, valeu e fui!